Olha só, por que que algumas pessoas não entendem sobre a prudência? E aí, quando você não entende o que é a prudência, as pessoas usam de covardia como se fosse a prudência. E aí Deus explica que os covardes não herdarão o reino de Deus. E quando você não entende o que é a prudência, no primeiro estágio da vida de uma pessoa, ela sofreu por ingenuidade. Mas quando ela se torna ignorante, ela não quer saber, ela volta a sofrer o mesmo ciclo da vida dela. Por quê? Porque ela não quis saber sobre a sabedoria, ignorou a sabedoria e aí usou de covardia como se fosse a prudência e agora ele vai sofrer pela ignorância. E aí muita gente que anda nas igrejas e não entende o que é a sabedoria, a prudência, né? Não entende sobre o poder da palavra. Qualquer religioso consegue enganar ele porque ele não estuda o que Deus explica a respeito da prudência. A Bíblia fala da prudência mais de 120 vezes. E aí, quando alguém esconde algum segredo, que é o que eu vou ensinar aqui para você distinguir, ter o discernimento pela visão de pessoas que ela guarda algum segredo e ela usa de covardia como se fosse prudência. Não, deixe quieto. Quer dizer, ele não concorda com você, ele não ouve você, ele não ajuda você. Uma pessoa que ela não consegue ter prudência e nem sabedoria, ela se torna uma pessoa implicante. Mas antes dessa pessoa ser implicante, ela já dava indícios que ela guardava algum segredo. Porque a pessoa que ela não consegue ter prudência e nem sabedoria, ela guarda algum segredo. Ela não guarda segredo das pessoas, mas ela guarda algum segredo sobre ela. E aí, por ela ter medo de ser descoberta, ela usa alguma estratégia para que você entenda o que é que uma pessoa que não tem sabedoria, mas ele finge ter a sabedoria, como é o comportamento dele, como é a visão dele sobre discernimento. Porque quem não tem sabedoria e nem prudência, ele não sabe o que é amor, o que é gratidão e ele não consegue ter discernimento. Então, quer dizer, existe alguns aspectos que você vai pegar no convívio de uma pessoa que ela é imprudente, que ela finge ter prudência usando de covardia, usando a covardia como se fosse uma prudência. E aí, para a pessoa que não tem a sabedoria, ela acredita que o outro está prevenindo o sofrimento de alguém, está se pondo no lugar de outra pessoa, por não entender o que significa a prudência. Então, a Bíblia fala mais de 120 vezes sobre a prudência. Mas eu escolhi 3 versículos para que você entenda bem que a pessoa que ela não tem prudência, ela também não aceita conselho de ninguém. E Deus explica isso. Ele não aceita ouvir conselho de ninguém. Então, por quê? Porque ele já guarda. A pessoa que ela é assim, ela guarda algum segredo. Então, como é que você consegue discernir que a pessoa ela está usando da covardia como se fosse prudência por guardar algum segredo? Em Provérbios 14, 18, Deus diz assim: os prudentes se coroam de conhecimento, enquanto os ingênuos herdam a tolice. Quer dizer, a tolice ela vem de uma geração. Herdam é uma herança, são raízes geracionais. Quer dizer, por isso que tem pessoas que acreditam ter prudência, mas usando de covardia. E quem não entende disso, se passa para uma pessoa que ela não tem sentimentos por outras pessoas. Em Provérbios 22, 3, Deus diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Quer dizer, a pessoa que não tem prudência, ela sofre por ser ingênua. Mas depois ela não quer ser mais ingênua e ela vai usar da sua própria sabedoria, usando de covardia e se fazendo parecer como prudência, para que você entenda a respeito disso. Em Provérbios 8, 12, Deus diz assim: a sabedoria habita com a prudência e encontra-se com o conselho
e encontra-se com conhecimento dos conselhos. Quer dizer, a prudência, ela anda com a sabedoria. Encontrando-se com o conselho, com prudência, você sabe o que é o conselho. Você entende quando uma pessoa está falando, aconselhando realmente você, por você, e não por ele mesmo. Porque a pessoa que ela finge que ela é uma pessoa prudente e que ela tem sentimentos por outra pessoa, quer dizer, ela vai dar um conselho por ela influenciando a favor dela, dessa pessoa. Não é? Ele não dá um conselho por você, ele dá um conselho por ele. Ele fala sempre por ele. E aí a pessoa que não tem sabedoria acredita nesse conselho, nessa falsa bondade, nessa falsa humildade. Então, esse tipo de pessoa, geralmente, ele é implicante. Geralmente, essas pessoas são implicantes. Mas antes dela se tornar implicante, você vai perceber que é como se ela guardasse algum segredo. E quando você percebe isso, ele vai dizer para você que não tem explicação nenhuma para dar para você. Eu não tenho que lhe explicar nada. Quando você começa a perceber, por que você implica tanto? Porque você é sempre do contra, porque você está implicando com essa pessoa. Porque você percebe que a pessoa está sempre querendo evitar problema. Mas a pessoa, ela está sempre implicando. Então, você vai perceber que essa pessoa diz assim, eu não tenho satisfação a dar a você de nada. Então, a pessoa que ela não consegue ter prudência nem sabedoria, ela está querendo apagar vestígios do passado. E você percebe que por mais que você evite o conflito, por mais que você peça para alguém, ó, vamos fazer tudo certo para a pessoa não ficar brigando, não ficar implicando, não resolve. Porque a pessoa que ela é implicante, ela está caçando. Ela não quer saber sobre verdade, ela está procurando uma verdade própria, uma razão própria. E aí, com discernimento, você começa a discernir, a entender que o problema não está nas pessoas. O problema está naquela pessoa, que ela não é prudente, que ela não tem sabedoria, que ela é implicante, que ela está implicando por algum motivo. Então, se a pessoa está implicando por algum motivo, porque ela guarda um segredo. Então, quando você pergunta à pessoa, fulano, por que é que você implica tanto? A pessoa vai dizer para você, eu não tenho que dar satisfação a você da minha vida. Eu não tenho que estar explicando a você as minhas razões. Quer dizer, isso já lhe traz um discernimento que ele está brigando não por uma razão externa, e sim uma razão própria. Uma razão interna, porque essa pessoa, ela não tem sabedoria, então ela finge uma prudência, entende? Você vai ouvir da boca da pessoa que não tem nada disso que eu expliquei pra você, não tem prudência, não tem sabedoria, quando você começa a querer mostrar pra essa pessoa que tem algo errado, que estão enganando ela. Um exemplo, a pessoa tá sendo roubada, a outra pessoa, ou está sendo enganada, e você tenta mostrar para a pessoa que ela está sendo enganada, que ela está sendo roubada, ela não acredita. Você tenta provar para a pessoa que eles são defensores do abusador. Pessoas que não conseguem ter isso, eles são defensores do abusador. Então você vai ouvir ele dizer da boca dele, dos maus os piores. Veja pelo lado dos maus, vamos ver o menor, o menor. Você tem que olhar pelo lado bom, quer dizer, você está mostrando uma verdade. Você está falando para a pessoa que ela está sendo enganada, influenciada ou roubada. Ela vai dizer, ela dá uma de desentendida. A pessoa, ela dá uma de desentendida e ela tá querendo dizer que mesmo que ela seja roubada, não tá sendo por essa pessoa que você tá dizendo. É você que deve estar enganada. Então, esse tipo de pessoa, ele vai dizer dos maus o menor. Vamos ver pelo lado bom dessa situação que você tá descobrindo aí. Quer dizer, você descobre que a pessoa não é você. Isso pode ser com você, que é você que está sendo enganada. Você está sendo sugada, abusada de alguma forma. A pessoa que ela não tem sabedoria nem prudência, ela pode não acreditar em você. Mas e quando é ela? E quando é ela que está sendo enganada, roubada, abusada financeiramente de alguma forma, você vai tentar explicar para a pessoa ou provar para a pessoa, ela vai tentar defender o abusador. Por quê?
Por que é assim? Por que é que ele não tem a visão e ele não quer ter visão, ele não quer ter sabedoria? Então, esse tipo de pessoa, ele só muda. Esse tipo de pessoa que ele é assim, ele só muda quando ele vê que ele é quem vai perder. Por ele ignorar a própria visão. Quer dizer, você está dizendo, você está mostrando, fulano, você está sendo enganado. Você está sendo traído, ou roubado, ou abusado. E a pessoa está sempre desconversando, porque ela não acredita em ninguém. Então, ela tem sempre uma sugestão, como se fosse uma prudência, que ela quer evitar algum conflito. Veja que você pode perder se você botar a boca no trombone, se você expor essa situação. A pessoa que ela é assim, ela não tem sabedoria. Então, tudo que ela diz saber é sobre ela. Então, ela está tentando se proteger. Então, esse tipo de pessoa, você só consegue convencer a essa pessoa se ela tiver visão, que é ela que vai perder. Se ela não tiver a visão, se você não tiver uma estratégia para mostrar, um ponto morto para que ela veja algo que ela não consegue ver na visão dela, que ela distorce a própria realidade, que ela está dizendo que você é que não está entendendo sobre a verdade que você descobriu, que é melhor abafar, que é melhor deixar quieto, que você não está entendendo direito, eu posso até ter sido roubada. Um exemplo, a pessoa vai dizer, mas não foi essa pessoa que me roubou. Você pode ter sido roubado, ele distorce a verdade. Entende? Você foi roubado, mas quem garante para você que foi essa pessoa? Quer dizer, essa pessoa, ela defende o abusador. Ela defende o ladrão. Ela defende uma razão própria. Por quê? Porque ele esconde algum segredo e ele tem medo de perder. Perder algum cargo, perder a profissão, perder o relacionamento com alguém. Então, ele está sempre usando da palavra de covardia como se fosse uma prudência. Por isso, você vai ouvir essa pessoa dizer, dos males o menor. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Veja que você pode perder. Veja que é você que está exagerando. Vamos abafar a história aqui. Quer dizer, esse tipo de pessoa é porque ela não tem sabedoria, não tem prudência, não tem conhecimento, e aí você só consegue convencer essa pessoa se você tiver alguma estratégia, se você tiver como mostrar a essa pessoa que ela precisa mudar para que ela não perca. Enquanto ela não tem a visão que é ela que está perdendo, nada que você diga para ela, ela vai acreditar. Ela vai sempre ignorar. Ela vai ignorar, ela vai usar de alguma palavra como se fosse um conselho, ela vai tentar abafar a situação. Por quê? Porque a pessoa não tem a sabedoria. Então você precisa ter sabedoria até para tentar acordar a pessoa. Porque a pessoa está sendo enganada ou molestada ou abusada e ela não está querendo ver. Você está tentando mostrar a pessoa e ela está dando uma de desentendida porque ela não está vendo que é ela que está perdendo. Na visão dela, ela tem razão para isso. Ela tem satisfação para isso. Na visão dela, é você que não está entendendo. Dos males, o menor. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Quer dizer, são pessoas ausentes da sabedoria. Então, a pessoa que ela é ausente da sabedoria, ela vai fingir uma prudência para você, para que assim ela convença você a se calar, a omitir, a ter medo. Veja que a pessoa vai dizer para você, olhe, vamos ver como é que a gente resolve, vamos ver como é que a gente abafa isso. Quer dizer, você diz, meu Deus, eu tô tentando fazer um bem para essa pessoa e ela ainda tá distorcendo a verdade porque ela tem outra verdade dentro dela. Então, esse tipo de pessoa, ele guarda algum segredo. Entende o que é que a Bíblia diz? Por ele guardar algum segredo e viver sempre tentando apagar vestígios do passado, para que ele não seja exposto, para que ele não passe a vergonha, para que ele não perca em alguma área da vida dele, ele está sempre abafando as coisas, camuflando as coisas, usando como se fosse uma prudência para esconder algo da vida dele. Então ele finge ter uma sabedoria, se passando por prudência, mas usando uma sempre como uma covardia. A pessoa, ela finge a prudência para você, porque ela não sabe
o que é a sabedoria, e muito menos a prudência. É uma pessoa que ela acredita ser inteligente, mas aí você só consegue acordar essa pessoa, né, se de repente você tiver uma estratégia de mostrar, olha, eu não queria lhe dizer tudo, mas eu vou ser obrigado a dizer, porque é você que está perdendo, é você que vai perder. Eu estou querendo usar da verdade com você. E você está criando, idealizando outra verdade, achando que tem que esconder, que tem que camuflar, porque ela está com medo de perder. Porque na visão dessa pessoa, ela não tem a sabedoria, mas ela acredita ter a sabedoria. Então, enquanto você não conseguir mostrar a essa pessoa a realidade, que é ela que está perdendo, ela não muda. Essa pessoa, ela só muda quando ela tem que ver que é ela que vai perder lá na frente. Enquanto você não mostra, ela não consegue ver. Ela distorce a verdade, a realidade. Ela cria outra verdade. Então, o que é que ela faz? Ela usa da covardia como se fosse uma prudência, porque ele não tem a prudência. Ele não sabe o que significa a prudência. Então, uma pessoa que ela é prudente, ela tem que ter paciência, ela tem que ter gratidão, ela tem que ter algumas virtudes, porque a prudência junto com a sabedoria, a pessoa ela consegue ter discernimento. E se ela não tem conhecimento, que é o que Deus explica aqui, em Provérbios 8:12. Quer dizer, a sabedoria habita com a prudência, ela cria a própria sabedoria. A sabedoria habita com a prudência e encontra com o conselho e encontra com o conhecimento dos conselhos. Quer dizer, ele dá um conselho por ele. Veja o que é que Deus explica. A pessoa que ela não tem nada disso, ela está julgando a vida dos outros pelo passado. Ele está escondendo e tentando apagar aquele passado. Ele está sempre tentando se alinhar com outras pessoas. A pessoa que ela é assim, ela está sempre se apoiando em alguém, tentando mostrar que é uma pessoa sincera, que é uma pessoa que não esconde nada, mas para se apoiar em alguém, porque ela tem medo de ser descoberto a mentira que ela cria. Para sair, para se satisfazer, ela cria uma visão de verdade. Então, ela está sempre se apoiando em alguém. Porque se eu perder, eu não perco só. Porque se eu for descoberta que eu estou errada, eu pelo menos tenho um apoio aqui com essa pessoa. Então, ela está sempre querendo ter um aliado com ela. Entende? Mas você percebe que esse tipo de pessoa, ele não ouve ninguém. Ele não aceita ouvir conselho de ninguém. Você percebe que ele guarda algum segredo dele, não é segredo das pessoas. Ele guarda algum segredo oculto dele. Então, quando você descobre, por que você tanto esconde? Por que você implica tanto? Ele vai dizer, eu não tenho que dar satisfação da minha vida a você. Eu não tenho que estar explicando nada a você. Entende? Porque ele está criando uma prudência. Na cabeça dele, ele é prudente. Mas se ele usa a palavra de covardia, ele só consegue ver, na visão dele, uma razão para mudar. E para se arrepender, se for ele que for perder. Se não é ele que for perder, ele vai dizer, dos males o menor. Vamos ver como é que a gente resolve isso? Vamos ver como é que a gente resolve isso, porque ele está sempre ocultando as coisas, escondendo as coisas, porque não é uma pessoa prudente. É uma pessoa que está assolada pelo medo por guardar algum segredo. Alguma coisa que a pessoa está omitindo, escondendo, tentando apagar do passado dela, que ela viu que errou. Mas quer dizer, quando Deus explica que a pessoa que ela é prudente, ela sofreu, que ela não tem a prudência, mas ela sofreu por ingenuidade, agora ela não quer mais sofrer por ser ingênua. Então ela vai usar essa estratégia, que não quer ser mais ingênua, mas ela não consegue mais acreditar em ninguém. Por quê? Porque ela não teve a humildade de se arrepender. Ela não quis abrir o coração e dizer, eu errei. Eu preciso mudar. Então, a cabeça de serviço dessa pessoa, o coração empedrificado, o orgulho toma conta. Então, ele vai criando uma estratégia para se mostrar ser sábio. É assim que essa pessoa se gera dentro dela. Ela mostra ser uma pessoa sábia por não querer encarar os seus próprios erros.
Quer dizer, sofreu em alguma coisa na vida lá no passado por ser ingênua. Mas por ela ser orgulhosa e fingir que errou, em querer se expor, ela está sempre escondendo, mostrando uma falsa humildade, uma falsa capacidade. Então agora ela vai tentar superar esse passado da vida dela, escondendo as coisas da vida dela. A pessoa, ela se torna uma pessoa, ela não tem personalidade. Esse tipo de pessoa, ele não vai ter personalidade. Então, quando você começa a descobrir o que tem de errado nessa pessoa, por que ela tá escondendo as coisas, por que ela tá implicando tanto? Porque de muito você tentar mudar por fora para a pessoa não brigar, né? Vamos evitar, se ele briga por isso, por aquilo outro, então vamos evitar para que não tenha contendas, conflitos. Quer dizer, de muito você mudar, você começa a perceber qual é o motivo dessa implicância. Porque se eu tô tentando que não haja briga, e mesmo assim a pessoa tá brigando, tá desfazendo, tá implicando, é um motivo próprio, é uma razão própria, não é uma razão externa. É uma razão interna que essa pessoa tá dentro dela. Quer dizer, é algum segredo que a pessoa guarda dentro dela e aí ela tá sempre camuflando a verdade, criando uma verdade, criando uma sugestão, criando uma ideia. Quer dizer, como é que eu vou me mostrar ser sábio, ser prudente, ser inteligente? Como é que eu vou dar uma palavra de conselho para uma pessoa que eu tô sempre vendo que eu tô errada, que eu errei? Mas se a pessoa não quer ver que ela nunca errou, ela nunca quis mudar, ela sofreu como ingênua, mas ela não quis mostrar a fragilidade dela, a incapacidade dela, a ingenuidade dela, porque todo mundo já passou por alguma coisa por ser ingênuo, por não saber das consequências, por confiar nas aparências. Mas se a pessoa ela não teve essa dignidade, essa satisfação de dizer eu errei, eu quero entender, eu quero mudar, quer dizer, ele vai criar a sua própria prudência. E aí esse tipo de pessoa que ela é assim, ela tá sempre dando uma que não entende as coisas, implicando com as coisas, desfazendo das pessoas. Ela não ouve conselho de ninguém, mas você vê que ele gosta de dar uma palavra de conselho. Então, esse tipo de pessoa, ele tá julgando sempre a vida dos outros pela vida dele. Se deu errado na vida dele, e ele condena todo mundo, e ele não quer ver que ele também errou, quer dizer, agora ele vai dar um de sábio. Mas para quem? Para aquelas pessoas que não têm prudência, para aquelas pessoas que não têm sabedoria, para aquelas pessoas que precisam de um conselho. São pessoas realmente que são imaturas, sem experiência, sem conhecimento. Então ele vai usar o conhecimento dele, adquirido da vida dele, como palavra de conselho, como palavra de conhecimento. E aí, pessoas que não entendem o que é a prudência vai acreditar, né? Que ela tá querendo, pensando nos outros, vamos deixar quieto, veja que é pior. Quer dizer, é um tipo de pessoa que não acredita na verdade. Ele cria as suas próprias verdades. E se ele cria a sua própria verdade, você só convence a essa pessoa que é ela que está no prejuízo, se você conseguir mostrar a essa pessoa que é ela que está perdendo e não acreditar em você. Quer dizer, às vezes, não sei se você já teve experiência de tentar abrir os olhos de uma pessoa que ela está sendo enganada, abusada financeiramente, né, roubada, traída, e você tenta abrir os olhos e ela não quer ver. Ela não quer ver. Você tá mostrando, mas ela não quer ver. Então, às vezes, você já ouviu a pessoa dizer, eu posso até ter sido roubada, mas não por essa pessoa. Não foi assim como você tá entendendo. Eu sei que eu fui enganada, mas não foi assim. Quer dizer, por que a pessoa, ela protege o abusador? Por que essa pessoa protege o abusador? Porque ela carrega algum medo. Ela é dominada por um sentimento criado na idealização dessa pessoa. Então, é justamente esse tipo de pessoa que protege
pessoas que roubam, que são abusadoras, que são aproveitadoras, ela esconde, ela protege, ela não consegue dar de conta, ela não dá conta da própria realidade da vida dela. Ela é uma pessoa ou altamente ferida, que carrega traumas, feridas na alma, ou uma pessoa altamente abusada, mas ela precisa criar uma imagem, criar uma prudência, entende? Ou por ser várias vezes traída e abusada e não conseguir mais confiar em ninguém, entende o que acontece com esse tipo de pessoa? Que ela não acredita mais na verdade. Então, esse tipo de pessoa, geralmente, se for um líder religioso, um líder da família, você percebe que ele vai sempre dizer dos males o menor. Como assim dos males o menor? Se eu tô lhe mostrando que uma coisa tá errada, que você tá perdendo, que você que tá no prejuízo, ou eu tô no prejuízo, você tá falando que você tá no prejuízo e a pessoa tá cuidando do abusador, do ladrão, do malfeitor, do mafioso, da pessoa que ela engana. Por quê? Porque em algum momento da vida dessa pessoa, ela sofreu por ingenuidade. Por ingenuidade. Mas agora, por ela não querer sofrer mais, agora ela vai usar de covardia como se fosse prudência. Então, o que é que acontece com esse tipo de pessoa que não tem o conhecimento? Ele vai usar do conhecimento dele, acreditando ter conhecimento, sempre protegendo pessoas que são abusadoras. Ele protege as pessoas que são abusadoras, porque ele tem medo de perder mais, de sofrer mais, porque ele não teve a capacidade de dar de conta com a própria realidade da vida dele. Entende o que é que acontece? Ele prefere fugir da verdade. Ele prefere fugir da verdade. Então você descobre quem é esse tipo de pessoa quando você convive muito com ela e percebe que ela é uma pessoa implicante. É uma pessoa que está implicando. Quer dizer, você está sempre tentando resolver externamente para ela não brigar, para ela não reclamar, para ela não desfazer, mas ela está implicando. Ela está sempre implicando. Por quê? Porque ela está escondendo alguma coisa, algum passado da vida dele. Entende? Então ele está querendo superar a própria visão, a própria emoção, o próprio sentimento, por não ter prudência, pelas pessoas não conhecer o que é a prudência. Porque o que é a prudência? A prudência é aquilo que eu sei que tá errado, mas eu não posso falar de qualquer maneira, que o outro não tá preparado para saber aquilo que eu descobri. Então eu tenho que esperar o melhor momento. Quando Jesus estava ensinando os discípulos, ele dizia: isso não é o momento, agora você não tem como saber disso. Vamos esperar a hora certa, porque a pessoa que tem prudência, ela muito bem sabe, mas ela tem que ensinar. Ela tem que saber como ensinar as pessoas. E se o outro tem capacidade de saber aquilo que ele descobriu. Senão, torna uma tolice. Eu tô falando as coisas na hora errada. Então, eu me torno tolo. A pessoa que ela não consegue ser prudente, assim que ela acha, que ela percebe, ela já tira conclusão fora do tempo. Por isso, ela nunca pega as coisas da forma correta. Ela nunca tem sabedoria. Então, ela vai usar o quê? De prudência, como se fosse sabedoria. De covardia, como se fosse sabedoria. Um exemplo. Logo quando eu descobri sobre as coisas de Deus, eu tinha uma amiga que era uma amizade recente, comparando com a amizade que eu já tinha de mais de 20 anos. Quer dizer, e essa amiga que era mais recente já tinha percebido que a minha amiga, muito mais antiga, de mais de 20 anos, era falsa, mentirosa, estava me enrolando, me enganando. Então, quando ela descobriu, ela não veio logo me dizer. Quando ela abriu a boca para dizer, ela disse assim: Deus vai mostrar para você quem é fulana, porque você está enganada com fulana. E quando ela disse isso, eu já tinha descoberto quem era fulana. Aí eu disse para ela: eu já sei. Ela, Deus já lhe mostrou? Eu disse para ela já, Deus já me mostrou quem é ela. Quer dizer, ela estava esperando uma oportunidade de falar uma verdade para mim,
que ela estava esperando qual era o momento certo de falar, porque ela já sabia que estava tudo errado ali. Mas como falar? A pessoa que ela é prudente, ela não fala fora do tempo. Ela espera o tempo correto, porque ela quer saber se a pessoa está preparada para ouvir, se ela vai conseguir acreditar. Por isso ela deu essa ideia, né? Deus vai lhe mostrar. Aí quando eu falei, Deus já me mostrou, eu já vi, foi quando ela se sentiu segura de falar o que ela realmente precisava falar. E aí logo em seguida ela falou que ela também tinha errado, né, nas decisões dela. Eu achei lindo a sabedoria dela, a paciência dela, a prudência dela, porque ela sabia que se ela falasse fora do tempo, eu podia não acreditar. Uma amizade de 20 anos, né, construída de tanto tempo, histórias, como é que ela agora vai chegar falando mal daquela pessoa? Então ela descobriu primeiro que a pessoa não era amiga, mas ela teve prudência. Peraí, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar do meu erro, que ela também errou, não foi só a outra, né? Como é que eu vou falar do meu erro? Isso é a prudência. É a pessoa entender a capacidade do outro de entender o que está acontecendo. Então, a pessoa que ela não tem prudência, ela também não quer ouvir, ela não acredita no que ouve, ela está defendendo o ladrão, o abusador, o mentiroso, o enganador. Ela camufla a própria verdade. Por quê? Porque ele não tem conhecimento, nem palavra de conselho, nem prudência por ter sofrido por ingenuidade. São pessoas que já sofreu por ingenuidade, mas por ela não abrir o coração, não acreditar na palavra, guardar ressentimentos, ela se torna essa pessoa imprudente. E aí ela vai fingir uma prudência. Ela vai fingir essa prudência para você. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você deseja fazer o bem. E até o próximo vídeo.